Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. De modo geral, não costumo fazer vídeo nas quarta-feiras, porém, hoje é impossível deixar de passar por aqui. Temos ótimas notícias. A PEC da bandidagem foi enterrada definitivamente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não é? Rejeitou completamente. Os 26 senadores votaram contra este absurdo, pois é considerado inconstitucional. Esta bola a gente já tinha cantado por aqui. Porém, a movimentação de rua, não é? As manifestações de rua deste final de semana mandou o recado sob medida para a classe política brasileira, sobretudo para os deputados federais, estaduais, senadores e essas porqueiras que existem nos municípios, que nós chamamos de vereadores, com raríssimas exceções tem alguém que presta, não é? E olha só o que é que aconteceu. 0 voto a favor da PEC da bandidagem. Os caras ficaram assustados e o Senado enterrou definitivamente essa balela. E eu chamo a atenção aqui, não é? Que até os senadores do PL, apoiadores de Bolsonaro, votaram contra. Damares, Tereza Cristina, Terezinha da Motosserra do agronegócio, Mourão votou contra. Marcos Pontes, aquela coisa sem sal que a gente não sabe a que veio, não é? Romário, Magno Malta, o evangélico desesperado, votou contra. E Flávio Bolsonaro votou contra. Porque sabe, gente, que aquilo era uma loucura. Já dizia o grande Ulisses Guimarães, e as redes sociais relembraram muito bem isso por aqui. Político tem medo de povo na rua. Se metade da população for para frente da Câmara Municipal de Maracás e da Prefeitura, a desgraceira tá feita, porque ninguém segura a vontade popular. E aqui eu quero também parabenizar toda a galera do PSOL que vem fazendo excelentes mandatos no Congresso Nacional, não é? Eu fico assim admirado com a força daquelas meninas que são bombardeadas, atacadas, e elas estão lá na fé, no grito e na força, né? E a gente tem a Fernanda Melchiona, a gente tem a Thalira, a gente tem a Érica Hilston, a gente tem a Sâmia Bonfim, a gente tem o próprio Glauber. Esse povo vem comprando uma briga que, olha, pelo amor de Deus, eu parabenizo a essa gente, e entre outros também. Eu estou ressaltando esses aqui porque me chamam bastante atenção de ver a força e a garra dessa galera, não é? Principalmente num período que a gente está pelo avesso, de tristeza, com o fascismo crescendo, não é? E nos agoniando, a gente vem amargurando notícias ruins, e essa galera nos inspira, né? Parabéns a toda essa moçada que representa muito bem tanto o PSOL quanto o voto que receberam para estarem por lá. Eu também gostaria de destacar aqui para vocês o seguinte, que amanhã é dia de sessão na Câmara Municipal de Maracás. Eu duvido, pode até ser que algum vereador, a Alex fez isso na última semana, aborde esse assunto
e que traga, não é, novidades e abordagens interessantes. Mesmo porque quem não falou antes e for falar amanhã, não merece consideração nenhuma. E lamentável, acho muito triste que Maracás tenha representantes, inclusive, do governo federal, não é? É uma cidade que tem um partido de aluguel, o PT, porque aqui eu não cobro nem o PT nacional, né, mas o diretório baiano, de autorizar o funcionamento desta legenda de aluguel aqui, e tendo à frente figuras como Alcégio e o executivo representado por Nelson Portela, que é um aproveitador. O cara não fez nenhuma manifestação pública, não tomou nenhuma posição, e os caras ficam cantando aí que é do time de Lula. O homem deveria ter ido pelo menos para a rádio da cidade, junto com a sua representação partidária, falar dessa luta. Nós aqui do PSOL fizemos 2 dias de votação para um plebiscito popular, não é, cobrando dos deputados aprovação, não é, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isto é uma proposta de governo do próprio Lula, não é? Nós que estamos do lado de cá, estamos nessa luta porque defendemos a classe trabalhadora. Este C esteve na Feira Livre, viu, disse que depois voltava para votar e até hoje. É uma banana caramelizada do naipe de soia mesmo, viu? Um homem sem sal, que não para de escancarar que ele aqui é uma falsa representação do PT, de um partidozinho de aluguel. E a gente viu tudo isso e nenhum político local se manifestou. Maracás está infestada e dominada pela apatia, pelos cartéis criminosos da política e por uma população apática e um monte de políticozinho vagabundos, de políticozinho que não faz nada pelo povo, que anda descolado da política nacional. A Câmara de Vereadores nem se fala. Eu fico perguntando, para que esta gente serve? Meu povo, nós precisamos ficar atentos para escolher os deputados estaduais e federais no ano que vem. E a recomendação mais clara que está aí aos nossos olhos é: deputados apresentados por essa gente aqui, não é? A gente tem que correr longe. Aliás, eles que votaram a favor da PEC da bandidagem já tá aí chorando pelos cantos, pedindo desculpa, medo das urnas. A Bahia deu um show de horror com deputados federais do União Brasil, do PMDB, do PL, não é? Votando a favor dessa PEC da bandidagem. A gente conhece a cara desse povo ruim e muitos frequentam Maracás. A gente não pode delegar o nosso futuro a essa gente. E uma outra coisa que os fake news andam dizendo por aí, que a gente vive numa ditadura e que a gente está garantiria com essa PEC a liberdade do deputado falar. Pelo amor de Deus, vamos parar de passar vergonha. O deputado tem imunidade parlamentar, não precisa de uma lei. Essa lei, para serem julgados por crime, foi exatamente por conta da história maldita do coronel Motosserra, o deputado coronel Motosserra do Acre, que matava e picava as pessoas e que não pôde ser julgado porque a lei na época não permitia. A sociedade brasileira pirou com essa história e a gente garante a imunidade de fala, a imunidade parlamentar, menos que o cara não possa ser julgado, não é, responder um processo
processo e que isso só aconteceria se esses bandidos lá no Congresso autorizassem, né? Outra coisa horrorosa, eu acho que agora a gente precisa colocar nos concursos públicos, sei lá, nas seleções públicas, e eu acredito que até as empresas privadas, porque eu não quero ninguém, se eu fosse um empresário, eu não quereria ninguém comigo, não é? Que ousasse a ficar defendendo barbaridades, porque tudo que a gente fala aqui é comunismo, ai, é ditadura, é lei Rouanet. Gente, pelo amor de Deus, parem de passar vergonha. Não fale dessas coisas sem saber o que é que significa. Os artistas que tiveram um papel importante e quando eles viram os artistas atuando junto com a população, foram escrachados, chamados de aproveitadores da Lei Rouanet. Pelo amor de Deus, onde que Maria Bethânia, Gil, Caetano, Djavan, não é e tantos outros aí, precisa de Lei Rouanet para viver. Caetano enche estádios, Gil e Chico Buarque enche lugares que a gente pagaria caro. Essa gente nunca precisou da Lei Rouanet e se recorresse à Lei Rouanet, que é uma autorização prévia para captar recursos de empresa privada, eles ainda teriam direito que artista, não é? Tá com inveja do campo progressista, chama, não é, a galera do sertanejo apoiadora de Bolsonaro e vai fazer seus shows, não é? Chama lá Luiz Gustavo, é Gustavo Lima, nem sei o nome desse ser, chama lá a galera que apoiou o Bolsonaro e vai para a rua fazer suas manifestações. Manifestação de esquerda não tem bandeira dos Estados Unidos, não tem bandeira de Israel, não tem aqueles depoimentos horrorosos, não tem ninguém pedindo ditadura, não tem ninguém querendo matar o inimigo, né? A gente canta, a gente dança, a gente aprecia o artista, a gente vibra, a gente canta, porque nós queremos mesmo é ser felizes e justiça. E eu costumo dizer, olha, vocês aqui em Maracás podem ser de direita, pode votar para o carlismo, escolha as pragas dos deputados de vocês, mas vocês precisam entender que tem muita gente aqui que está com o pé dentro do fascismo. Não é? Ninguém do campo progressista nunca renegou a existência da direita conservadora, mas a gente já está agora falando do fascismo, não é? E da idiotice, da falta de argumento plausível. Eu tenho vergonha de conversar com algumas pessoas nessa cidade, gente que é professor, gente que tem informação, mas que nos colocam cada argumento. Alguém grita, é o povo que vive da Lei Rouanet. Isso é de uma ignorância que você, para mim, não passaria nunca num concurso público, nunca seria convidado para trabalhar numa empresa privada, porque é indecente, não é? O que você vê como verdade. Vão estudar, vão ler, né, para poder ter argumentos. Enfim, nós estamos aqui com essas notícias boas e fica esse alerta, né? Vamos ver amanhã como é que os maleditos aqui da Câmara se colocam. E parabéns pela sua inoperância política, Nelsinho time de Lula. Jerônimo realmente merece te ter no palanque, porque só Jerônimo para dormir com inimigos, porque na hora que a casa cai lá em cima, né, nenhum meganha de vocês que vai para a luta, não. Quem vai para a luta é a gente. Vocês ficam aí dentro das salas, dentro dos gabinetes, tirando proveito. Fraco, né? Bichinho fraco, desgraçado.